Olá, queridos amigos, queridas amigas, aqui presentes na comunidade Paz e Bem, todos os que nos acompanham no nosso blog, no nosso site, da Universidade de Pampédia, na página Facebook, no Instagram, em todas as redes que nós estamos. Hoje temos aqui um amigo muito querido como convidado, o Leandro Uchoas. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bom? Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. E Vamos conversar. O Leandro Uchoas é jornalista, escritor, ativista social e esteve muitas vezes, eu não sei quantas você vai dizer, Leandro, porque eu não sei no seu número de vezes, mas esteve algumas vezes na Índia, né? E é uma pessoa que muito ligada a Gandhi, né? E eu particularmente, assim, depois eu também quero contar como que foi o meu encontro com Gandhi, queria que você contasse como foi o seu encontro com Gandhi e quanto impactou isso. Eu vou contar também do meu. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre Gandhi, né? Antes da gente começar, eu gostaria, para inspiração do nosso programa de hoje, ler uma poesia da Cecília Meirelles sobre Gandhi. Como se sabe, a Cecília Meirelles passou uma temporada na Índia, fez uma viagem e ela escreveu um livro chamado Poemas Escritos na Índia. E um dos poemas chama-se Mahatma Gandhi. Então, para nossa inspiração, para o começo poético do nosso programa, eu vou ler essa poesia. Mahatma Gandhi. Nas grandes paredes solenes olhando, o Mahatma. Longe no bosque, adorado entre incensos, o Mahatma. Nas escolas, entre os meninos que brincam, o Mahatma. Em frente do céu coberto de flores, o Mahatma. Na vaca, na praia, no sol, na oração, o Mahatma. De alto a baixo, de mar a mar, em 1000 idiomas, o Mahatma. Construtor da esperança, mestre da liberdade, o Mahatma. Noite e dia, nos poços, nos campos, no sol e na lua, o Mahatma. No trabalho, no sonho, falando lúcido, o Mahatma. De dentro da morte, falando vivo, o Mahatma. Na bandeira aberta a um vento de música, o Mahatma. Cidades e aldeias escutam atentas. É o Mahatma. Muito Que bonito. lindo, gente. Muito bom. Cecília, né? Cecília é lindíssimo. É, maravilhoso. Leandro, você quer começar primeiro se apresentando um pouco, contando um pouco da sua trajetória, como que você encontrou Gandhi no seu caminho? Sim, sim. Bom, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui conversando com vocês, assim, acho que é uma grande contribuição para o Brasil mesmo, esse programa que vocês têm no Paz e Bem. Eu sempre aprendo muito com as intervenções que vocês fazem, então acho que é uma contribuição muito boa assim, para a construção de um pensamento mais espiritualizado e progressista. Eu sou Leandro Choas, né? Eu já estive 5 vezes na Índia e a primeira vez foi em 2012. E de lá para cá eu criei um instituto no Rio de Janeiro chamado Instituto Shanti Brasil para a promoção de cultura de paz, né? Depois eu posso até passar o link para vocês do site onde tem as informações. E esse instituto, a proposta é promover cultura de paz e não violência com as ferramentas, principalmente da educação de cursos e também de ativismo, né? Usando principalmente essas duas estratégias. Realização de ativismo no sentido mais amplo da palavra, né? Realização de círculos, realização de jogos, né? Num sentido mais amplo, não somente de manifestação de rua, não só nesse sentido, num sentido mais completo do que significa o ativismo não violento. A proposta é a promoção de cultura de paz e não violência por meio dessas estratégias, mas principalmente oferecendo cursos de cultura de paz, de comunicação não violenta, de justiça restaurativa, tudo aquilo, consumo responsável, tudo aquilo que tem a ver com, que é considerado o campo da cultura de paz dentro de uma concepção mais acadêmica do que significa falar em cultura de paz. A proposta é essa, o Instituto foi um pouquinho abalado pela pandemia, né? Quem não foi, né?
Quem não foi, né? Ele iria, justamente quando começou o início da pandemia, era quando tinha uma série de coisas que estavam me animando muito, que iriam acontecer e queriam projetar bastante o Instituto, mas mesmo assim eu não gosto de falar disso com lamento, não. Acho que isso foi o que o mundo apresentou para a gente, essa pandemia, e vamos aceitá-la e lidar com ela, né? Tem até aquela frase tem uma frase de que a gente saiba transformar as coisas que são possíveis de transformar, mas aceitar aquilo que não é possível, né? Tem uma frase assim, e ter a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Tem uma frase nessa linha. Eu prefiro viver nessa direção. Assim, a pandemia é uma realidade, vamos viver bem com ela. Mas o fato é que ela abalou bem assim os nossos trabalhos. Mas você continua dando cursos online, né? Continuo dando cursos online, inclusive facilitando círculos online também. São os dois trabalhos que ainda estão acontecendo. Ontem mesmo teve um círculo de masculinidade que eu facilitei. Esse trabalho também é muito interessante dentro do que você faz, que é justamente trabalhar o círculo de homens, né? Para desconstruir Sim. a masculinidade tóxica, interessantíssimo, muito propício, muito necessário, né? Sim, esse é um trabalho que, na verdade, tem dois trabalhos assim que estão ganhando muita expansão dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Um deles é comunicação não violenta, cada vez mais gente querendo saber sobre isso, o que isso significa, como é que se utiliza a CNV e tudo mais, principalmente num cenário em que num cenário que a gente vive na sociedade brasileira, onde as pessoas estão cada vez dialogando menos, né? Cada vez se odiando mais, então está ganhando uma expansão grande isso. O Maurício deve estar percebendo isso também. E esse debate sobre a masculinidade, que é o segundo trabalho que a gente faz, que eu percebo que ele está ganhando muita expansão de um ano para cá, principalmente quando foi lançado aquele filme O Silêncio dos Homens. Sim, excelente. Excelente filme, que muita gente ganhou consciência de um problema assim, que não era tão debatido, né? E aí começou a pipocar círculo para discutir isso no Rio de Janeiro inteiro, no Brasil inteiro, né? Mas no Rio de Janeiro foi muito visível as pessoas querendo discutir isso, querendo trabalhar isso. Então a gente acabou ficando muito demandado depois que esse filme foi lançado, o que é ótimo, né? Que é basicamente uma ideia de trazer o debate feminista para dentro dos homens, né? Como é que a gente pode, já que as mulheres estão exigindo estão dando um basta, né? Agora acabou, vamos rediscutir o papel da mulher na sociedade, então é necessário também rediscutir o que é ser homem, né? E aí a gente tenta fazer esse trabalho de discutir o que é ser homem utilizando a técnica dos círculos restaurativos, então é uma coisa bem técnica o trabalho que a gente faz, e também usando a lógica da CNV, para que as diferentes percepções do que significa a masculinidade sejam acolhidas, e esse trabalho está sendo feito, inclusive, no Tribunal de Justiça, com homens envolvidos em casos de violência doméstica. Esse é o espaço que está mais me animando. Mas esse foi excelente isso. Excelente isso. Porque aí você vai na raiz do problema mesmo, né? Sim, sim. Na prática, você não vai na raiz do problema, porque você sempre acaba chegando à conclusão que a raiz do problema mesmo é a desigualdade, a profunda desigualdade que a gente vive, que gera essa violência toda, inclusive violência doméstica. Não tirando a responsabilidade dos caras que incorrem em atos violentos contra suas esposas ou contra idosos e tudo mais, mas é claro que a desigualdade é um combustível para a violência, né? E o próprio Gandhi dizia que o mundo não violento só vai ser possível quando houver uma diferença menor entre ricos e pobres. Ele próprio já apontava isso ali atrás, que a raiz principal, existe todo um debate sobre qual é a raiz da violência, mas a raiz principal é a desigualdade, pelo menos na minha leitura. Também você não acha que há uma raiz na violência
psíquica, da estruturação psíquica das pessoas, né? Sim, sim, Por conta, por exemplo, de famílias violentas, uma reprodução da violência, né? Através de uma constituição psíquica em que a violência é naturalizada dentro da família, né? sim. Esse é o chamado, que se chama de ciclo da violência, que a pessoa tende a reproduzir uma violência que ela sofreu. Muitas vezes é chamado de violência estrutural, né? Quando Sim. você não vê claramente, não é um soco, não é um estupro, não é um assassinato, mas é a violência estrutural, que está na estrutura da vida daquela pessoa, e isso acaba reverberando no comportamento dela como sendo um comportamento violento. Isso acaba atingindo na psique da própria pessoa. É a partir desse raciocínio de qual é a raiz da violência que a gente pode falar que a desigualdade está colocada, né? Porque Uhum. a pessoa acaba vivendo numa realidade, uma pessoa, por exemplo, que a mãe tem que sair de casa todo dia para trabalhar longe, é empregada doméstica, não conhecer o pai, uma pessoa que cresce assim, ela está sofrendo uma violência estrutural muito profunda, né? Uhum. Tá vivendo longe dos pais e tal, e ela tende a reproduzir isso quando ela Falta de vira uma afeto, né? adolescente. Uma Falta de falta de afeto, afeto. não está tendo estrutura nenhuma para crescer, e aí isso vira violência no comportamento dela. Uhum. Você perguntou também como é que eu conheci Gandhi, né? Ah, por favor, como se encontrou? Eu quero também É, falar de mim, depois eu quero falar quero de mim. ouvir também sua experiência. É, a minha principal, assim, eu já sempre tive uma relação afetiva com a imagem de Gandhi, mesmo quando eu não sabia muito bem quem era ele e qual era a proposta dele. Eu sempre olhei para a figura do Gandhi com muito afeto, desde criança. Mas é quando começa mais a minha militância política, de ser militante de movimento social e depois de partir para dentro da própria política institucional, que eu quis investigar mais essa leitura de uma atuação política que tivesse carregada de uma determinada espiritualidade, né? Um jeito de atuar politicamente na sociedade, como ativista ou mesmo dentro da política institucional, que tivesse mais carregada de espiritualidade. E aí eu comecei a investigar muito isso, né? E eu li muito nesses períodos sobre o ideário da própria teologia da libertação, né? Do Leonardo Boff, li muito Leonardo. Talvez o autor que eu tenha mais lido na minha vida, talvez seja o Leonardo Boff. E eu comecei a investigar o Gandhi, né? Ele era muitas coisas, mas ele era essencialmente um ativista. Era o principal. Ele é conhecido por ter liderado o processo de luta pela independência da Índia, além de uma série de outras lutas sociais que ele encampou, que ele chamava de satyagraha, né? Uhum. Então eu comecei a investigar muito ele, comecei a ler muito e aí aquilo me abriu um universo, né? Costumo dizer que quanto mais eu estudo Gandhi, dois processos acontecem. Primeiro, cada vez mais eu fico convencido do personagem fascinante que ele é, e aí me fascina o quanto um ser humano pode, quando ele busca se aprimorar, como ele pode crescer, se modificar, né? Acho que o Gandhi é um exemplo vivo disso, como quando a pessoa entra no caminho do autoaperfeiçoamento, do autoconhecimento, como ela pode se melhorar cada vez mais e se tornar um gigante, né? Então eu cada vez mais me fascino com a figura do Gandhi e ao mesmo tempo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a humanidade dele também, o quanto ele era humano, o quanto ele cometia erros, o quanto ele admitia esses erros. Então são dois processos que ocorrem em paralelo nessa minha investigação. Eu sou muito apaixonado pela mensagem, por tudo que ele trouxe. Eu acho que tem uma série de questões que ele trouxe que são mais atuais hoje do que na época dele, mas também tem muita coisa da reflexão dele, da proposta dele para o mundo que não me contempla muito. Acho que foi meio que enterrado pela história. A história mostrou que não era bem por ali. Uhum. Como qualquer personagem humano, né? Então, é assim. E aí eu estudei na Índia, na universidade fundada por ele, que chama Gujarat Vidyapith, e aí convivi diretamente com os seguidores dele, inclusive com alguns familiares dele que dão aula lá. Foi muito fascinante isso.
Mas eu queria Nossa, ouvir não. também a sua história. Vamos aprofundar tudo isso que você falou aí, que tem um material para a gente conversar aqui. Eu queria contar que eu tinha em torno de uns 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, e minha mãe já tinha uma grande biblioteca. E um dia eu sempre gostei, desde criança, gostava de biografias. E achei lá um livro, Gandhi, de Louis Fischer, né? Que é uma das grandes biografias sobre ele. Eu li e fiquei apaixonada, fiquei assim, naquela época ainda não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha filme, não tinha nada, né? Eu tinha 15 anos de idade, faz o quê? Mais de 40 anos, eu estou com 57, e aí eu fiquei, desde a primeira leitura, eu fiquei apaixonada. Aí comecei a comprar tudo quanto é livro que me caía na mão sobre Gandhi, de Gandhi, tudo, né? Comecei a procurar, né? Isso era nas bibliotecas, nas livrarias, quando eu ia também viajar para fora do Brasil, comprei em inglês, em francês, etc. Até que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tinha 19 anos, eu estava na Casper Libero, e logo na primeira semana de aula, a faculdade de jornalismo, a Casper Libero, fica em cima do Cine Gazeta, né? E teve uma pré-estreia do filme de Gandhi. E eu assisti. Aí aquilo me desmontou. Eu chorei até não poder mais. Aquilo foi para mim um negócio assim arrebatador, o filme, né? Eu já tinha lido várias coisas, etc. Então, aí eu comecei a estudar a não violência, comecei a estudar vegetarianismo e várias coisas por conta do Gandhi. E para mim até hoje o Gandhi é uma grande inspiração, né? Agora, como você disse, que eu acho muito interessante a sua questão, ele próprio não queria ser visto como um santo, né? Como um Mahatma, que é grande alma, ele se constrangia com isso, porque ele se considerava um ser humano em construção, como todos nós somos, né? Agora, um ser humano que se constrói e que atinge, durante a vida, um patamar de lucidez, de contribuição à humanidade, como poucos deram. Eu preciso contar a minha também, porque Por vocês acham favor, que Maurício. eu também tenho a minha relação com... quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a ler, de verdade, porque até lá eu não lia nada, eu odiava ler, eu odiava escola, não queria saber, mas depois que eu terminei a escola, que aí não tinha mais a pressão, eu comecei a ler. E aí eu comecei a comprar livros. Então, quando eu realmente ia até um livro, comprar o livro, é porque eu tinha um interesse, né? Na verdade, não tinha dinheiro para comprar livros, então eu comprava pouca coisa. E aí eu comprei a minha biografia, minha autobiografia do Gandhi, né? E é um tijolo, né, esse livro. E eu li, assim, eu realmente tinha preguiça de ler, mas as coisas que eu queria ler, eu lia, né? Então eu li. E fiquei muito impactado com um ponto específico, quer dizer, a história inteira é muito interessante, porque ele fez montes de coisas, na verdade. Esse aspecto ativista dele é o que mais se ressalta, mas teve um ponto que eu achei muito interessante, porque ressoava com uma questão pessoal minha. Então, ele conta lá num determinado momento que ele tinha um filho doente, e eles, na tradição da medicina da Índia, eles davam banhos de imersão no filho, para tentar curar, né, essa doença. Isso era a medicina que eles acreditavam. E aí no texto ele mostra toda a confiança que ele tinha naquela tradição milenar de medicina e toda a insegurança que ele tinha de colocar o filho dele, a vida do filho dele em risco, usando uma técnica porque naquele momento ele já estava rodeado de estrangeiros ali e tal, e as pessoas questionavam aquilo não ia surtir efeito. Mas ele insistiu em fazer daquela forma, o filho se curou. E os meus pais, desde que eu tenho, sei lá, 4, 5 anos, eles adotaram a homeopatia. E muitas vezes, eu vi isso comigo, mas também com as minhas irmãs, eles passaram noites e noites em claro, dando homeopatia para os filhos com febre, convictos de que aquilo ia dar resultado, mas claramente sofrendo por dentro, né? Inseguros, com dúvidas. Então, quando eu li essa descrição dele, dos sentimentos internos contraditórios que ele tinha diante de uma situação mais da escolha dele, daquele caminho, que é profundamente humano isso, né? Ele se revela profundamente humano quando ele se coloca dessa forma. E eu fiz essa ponte com a experiência que eu tive, né, dos meus pais e tal. Então me senti muito próximo dele, assim. Então ele tem também a forma dele colocar as coisas aproxima as pessoas da experiência que ele está vivendo, o que é uma coisa
assim, eu acho que é essencial na forma como ele lidou com as questões, porque aquilo deixa de ser um sonho de alguém e passa a ser uma realidade de todos, né? Ele sabe colocar as coisas dessa forma. Isso, aí ele me pegou, assim, realmente é impressionante. Que legal. Então, todos temos relação profunda com Gandhi. Né? E ele era um apaixonado por esses métodos mais alternativos, assim. Né? Eu estava tentando buscar uma outra palavra que não fosse alternativo, porque na prática ele queria que fosse o método tradicionais, principal. né? Mas Tradicionais ele também, né? tem um livro dele que chama Key to Health, né? Que é Chave para a Saúde, onde ele tenta investigar formas alternativas de cura. É muito interessante. Ele fazia vários experimentos. Inclusive, ele atuou como enfermeiro durante um período. Né? Sim. Inclusive, na Primeira Guerra Mundial. É uma biografia, assim, eu acho muito interessante, porque ele investigou praticamente todas as dimensões da vida. Todas, mas muitas, né? Exatamente. Investigou esse aspecto da saúde, a educação, o debate sobre educação. Ele mergulhou profundamente nesse debate. A economia também, economia, né? Autônoma, né? Não uma economia dependente das grandes corporações, digamos Exatamente, assim. Né? Eu tenho estudado muito economia porque eu vou para aquele evento do Papa, né? O Papa vai fazer que beleza. sobre economia de Francisco. Foi adiado. Você queria... Dora queria muito ir, mas não pode. Mas eu já sou mais idosa. Mas para jovens. É para o jovem. Exatamente. E as alternativas que... Mas eu estou participando do grupo. Do grupo, eu te vejo lá. As alternativas que eu vejo quando se debate economia, todas partem desse pressuposto, assim, que o planeta não tem... Quando se debate o problema central da economia, né? Basicamente é o pressuposto de que o crescimento infinito não é possível em um planeta finito. E precisamos elaborar um outro paradigma, um outro acordo para se restabelecer a economia. E o Gandhi já apontava isso lá atrás, né? Lá atrás não devia fazer o menor sentido para as pessoas quando ele dizia: olha, o planeta não tem recurso para tanto consumo. Talvez achasse uma fala muito radical, né? E hoje está se mostrando tão óbvia por conta do colapso. Outra coisa que ele também investigou foram todas as tradições religiosas, né? Porque ele era hindu, mas ele se inspirava e dialogava com todas as tradições, né? Com o budismo, com o cristianismo, né? Com o islamismo. E isso também eu acho, esse diálogo interreligioso de Gandhi também é uma das coisas que me apaixona, tanto que é o trabalho que nós fazemos, né, na Universidade de Pampédia, aqui no Pazibem, enfim, né, é totalmente inspirado em Gandhi, né, nesse sentido. Né? Sim. E agora eu gostaria que a gente conversasse um pouco, Leandro, sobre o conceito da não violência, porque as pessoas não entendem, acham que não violência é passividade, inércia, não luta, né? Então acho que é interessante a gente colocar como que o Gandhi foi um ativista, né, da não violência, né, inspirado, aliás, em duas grandes obras, né, do Evangelho no Sermão na Montanha e no Bhagavad Gita do hinduísmo. Né? Gostaria que você comentasse sobre isso, assim. Vou comentar. E também vou repercutir o que vocês falaram antes, em relação a questão como Gandhi propunha essa coisa das religiosidades, investigava tudo isso com uma ideia de que todos os caminhos, de alguma forma, levam a Deus. Eu acho isso muito fascinante, né? Eu acho que o Gandhi ele leu o Evangelho de Jesus antes de ler a Bhagavad Gita. Não tenho muita certeza sobre essa informação, mas eu acho que ele leu antes, porque ele só lê a Bhagavad Gita quando ele vai estudar direito na Inglaterra. E ele inclusive eu tenho uma edição do Bhagavad Gita comentada por ele. Sim, eu tenho também. Vocês têm? Pô, que legal. Mas em inglês, né? Ou vocês têm em português? Não, tem em português. Tem em português. Eu só tenho em inglês, eu nem sabia que existia a tradução. E aí ele era um apaixonado pela mensagem de Jesus. Ele chegou a dar aula sobre Bíblia na África do Sul. Ele era um apaixonado.
E uma vez perguntaram para ele, porque se você gosta tanto da mensagem de Jesus, por que que você não se torna um cristão, né? As pessoas ficavam sempre tentando converter ele, né? Principalmente como é que chama aquela religião lá da Inglaterra? Anglicanos. Os anglicanos. Ficavam sempre tentando converter ele. E aí ele respondeu, eu seria cristão se os cristãos seguissem a mensagem do seu mestre. Absolutamente constrangedora a resposta dele. E absolutamente verdadeira, isso que é o pior. Absolutamente verdadeira, Agora, ele tinha uma coisa que eu gosto de lembrar, é que ele tinha uma crítica, que ele achava que Jesus falou pouco sobre os direitos dos animais, e que Buda se debruçou mais sobre isso. Sim. Eu até acho que Jesus deve ter falado, mas não foi registrado, né? Talvez. Nas escrituras, né? Mas no cristianismo nós temos uma personalidade que compensa isso, que é o Francisco de Assis. Bem lembrado. E isso era uma coisa que ele falava muito. E ele propunha muito, e nos ashrams dele tinha sempre 2 momentos do dia em que você rezava para todas as religiões da Índia. Eu achava isso belíssimo, assim, quando eu participei muito disso, né? E tinha orações de todas as religiões, inclusive cristãs, católicas, né? Tinha o Pai Nosso e tinha a oração de São Francisco, cada uma num momento do dia. Mas era muito legal, a gente atravessava todas as orações, era um momento de ecumênico, assim, vamos dizer, que acontecia todos os dias. E isso é lindo, quando ele estava vivo, é lindo. E quando ele estava vivo, era ele que liderava isso. Ele só tinha uma coisa que é diferente do conceito que a gente faz hoje quando a gente luta contra a intolerância religiosa, que a gente luta pela liberdade de crença e também pela liberdade de não crença, né? E o Gandhi, nesse aspecto, o Gandhi não se atualizou tanto. Ele considerava o ateísmo um pecado, uma coisa errada e tal. E eu acho que eu gosto de trazer isso também, que assim, nesse ponto existe uma discordância entre o que ele propunha e o que eu penso. Assim, eu acho importante também a gente lutar pela liberdade da não crença. Todo o debate sobre a espiritualidade no ateísmo foi feito depois dele, né? Então existe esse debate hoje, que é bastante interessante também, mas nós sempre citamos aqui, não viu isso, né? Nós citamos aqui sempre o André Comte de Sponville, né, que escreveu O Espírito do Ateísmo, onde ele propõe uma espiritualidade para ateus, né? Mas enfim, mas eu queria só citar o que você fala aí desse culto ecumênico, que olha, dos momentos da minha vida inteira que eu tive maior elevação e devoção e uma sensação e uma experiência espiritual forte foram momentos que eu participei de cultos ecumênicos, né? Foram muito fortes, né? Porque realmente você se sente irmanado com a humanidade, né? É muito forte, é isso que você está falando mesmo. A gente se sente irmanado com a humanidade como um todo. É muito legal. Eu já fui em casamentos ecumênicos também, casamentos que são feitos por diferentes religiosidades. E é muito bacana, né? Isso daí. Aí você tinha feito também uma pergunta e eu comecei a falar... Sobre a não violência. Sobre a não violência. Isso que nós precisamos aqui discutir sobre isso. A não violência, existe uma série de frases que se diz sobre a não violência que revelam que as pessoas falam sobre não violência sem necessariamente entender o que é não violência e mergulhar nesse debate do que de fato é não violência, né? As pessoas têm essa coisa de que não violência é passividade, que definitivamente não é talvez a mais absurda das falas. Tem a coisa de que não violência reforça privilégios. Tem a coisa de que não violência não funciona, que também é totalmente negado por qualquer pesquisa empírica que se faça. Então, tem uma série de sensos comuns sobre a não violência que revela que as pessoas não mergulharam tanto no debate, simplesmente falaram a partir de achismos, o que é muito comum, especialmente no Brasil, né? No Brasil, as pessoas leem muito pouco e acham muito pouco sobre as coisas, acham bastante sobre as coisas sem necessariamente investigar. A não violência, originalmente, ela é uma tradução do
da palavra ahimsa, que é uma palavra que é traduzida como não violência, que vem do sânscrito, lá atrás, quando a língua foi formada, e que é considerado um dos princípios originais do yoga e de toda a filosofia do hinduísmo, né? Especialmente, o Gandhi tinha como principal referência dele o Satya e o Ahimsa, né? O Satya é traduzido como verdade, e que ele dizia que para ele era Deus, né? Ele primeiro dizia que Deus é a verdade, depois ele mudou a formulação dele e passou a dizer que a verdade é Deus. Então, na cabeça do Gandhi, ele entendia Deus como sendo a verdade. É dessa forma filosófica que ele resolvia esse problema filosófico, que é a explicação do que é Deus, né? Ele dizia que a verdade é Deus. Ele mudou a ordem da frase na leitura que ele fazia do que seria Deus. E essa seria um dos valores. E o outro valor seria o ahimsa. E aí o ahimsa acabou se disseminando pelo mundo através do Gandhi, né? Já era um valor muito na Índia, muito enraizado, mas ele, através dele, é que esse valor se espalha pelo mundo. E nos primeiros livros que o Gandhi escreve em inglês, ele traduz ahimsa como sendo love. A tradução que ele faz é amor, né? Porque, na verdade, é um valor que tem a ver com generosidade, com compaixão, tem a ver com tudo isso, mas que também tem a ver com a negação da violência. Quando a gente traduz... É um valor ativo, é um valor ativo. Exatamente, é um valor ativo. É um valor que demanda uma ação de transformação. E aí esse valor acabou sendo traduzido como não violência, no entendimento que ahimsa quer dizer violência, então ahimsa seria não violência. Só que aí o Gandhi acaba, com o tempo, preferindo usar a expressão não violência ativa, muito por conta dessa concepção das pessoas de que era uma coisa passiva, né? Dessa confusão que as pessoas fazem entre pacifismo e passividade. Uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Então, a não violência é atuar de forma ativa, é a ação no mundo, né? Mas numa ação que prescinde, não necessariamente você vai utilizar de métodos que envolvem violência ou que envolvem o ódio ao seu inimigo, ao seu adversário, né? Então, está na natureza da não violência, principalmente nesse aspecto do satyagraha, que seria, a tradução seria um ativismo social não violento. Então, nesse aspecto do ativismo não violento, você vai atuar sem necessariamente odiar o seu inimigo, atuar de uma forma não violenta, tentando trazê-lo para a sua pauta, para a sua versão da realidade. Então, essa visão de que não violência é passividade, ela é equivocada, assim. Eu até consigo, nesses diversos sensos comuns assim, sobre a não violência, eu até consigo me aproximar um pouco do raciocínio que fazem quando dizem que não violência reforça privilégios. Assim, eu até acho que em algumas situações pode reforçar, no sentido quando, por exemplo, eu vejo as manifestações lá nos Estados Unidos contra o racismo, algumas pessoas que acabam se indignando muito com a opressão que sofrem e tomam medidas mais violentas, e se eu parto por uma crítica mais dentro do meu lugar de privilégio, de homem que nasceu branco e de que nunca sentiu a dor que essas pessoas sentiram, de criticar e dizer que elas estão erradas porque que quebraram uma vidraça, de que eu defendo a não violência, talvez eu esteja refletindo a partir de um lugar de privilégio. Então, até consigo me aproximar desse raciocínio. Embora eu ache que a frase não violência é um privilégio, é uma frase equivocada. Mas até acho que a não violência pode ser defendida num contexto de reforço de privilégios. Agora, dizer que não violência é passividade, definitivamente é um não entendimento, porque é uma coisa ativa de transformação, de fato, senão não é não violência. O engajamento social, é o engajamento de mudança. Isso. Agora, só queria comentar, antes que você passe para o Twitter, essa questão do que houve nos Estados Unidos, né? Tem um livro do Pestalozzi muito interessante, que ele escreveu depois da Revolução, durante a Revolução Francesa, logo no final da Revolução Francesa.
E o livro chama-se Sim ou Não a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa, todo mundo sabe, foi um banho de sangue, né? Quer dizer, acabou todo mundo matando todo mundo, se matando uns aos outros, né? E aí ele se questiona exatamente esse problema da violência. Então, ele fala que em certos momentos é compreensível a violência, como uma reação da opressão tão violenta que o povo está sofrendo, que ele se revolta e vai para a violência. Então, a gente compreende, mas que ele não era partidário desse método, porque esse método, no final, redundou em maiores violências, em digamos assim, um morticínio mútuo que acabou morrendo todo mundo, né? E depois até voltou, aí se instituiu o Império, né, com Napoleão. Então, na verdade, ele faz uma análise bastante interessante nesse sentido, que hoje também nós podemos aplicar da mesma maneira. A gente pode compreender as reações violentas, embora, se nós formos propor uma atitude política, social engajada, a gente proponha algo que seja não violento. Eu tenho inteiro acordo com essa leitura dele, assim, exatamente a minha posição sobre tudo isso. Eu não sabia que eu nem sabia que o Pestalozzi se propunha a fazer análise sobre isso. Para mim, ele era mais um pensador da educação. Que nada, ele escreveu muita coisa de filosofia que nem conhecido. Ele participou da Revolução Helvética, que é a Revolução Francesa da terra dele, na verdade. Exato. Então, ele trabalhou politicamente, é um cara bastante... E ele foi condecorado pela Revolução Francesa. Olha, também. Então, quer dizer, ele era muito atuante. Mas uma coisa que eu estava pensando, você estava falando da questão da não violência, é que a não violência ela também tem uma carga simbólica, né, muito forte, né, e as pessoas têm dificuldade de interpretar essa carga simbólica. Eu estava vendo recentemente uma análise muito interessante de um cara que é mestre de Kung Fu. O cara estava interpretando aquela passagem de Jesus que ele fala para oferecer a outra face, né? A partir do olhar do Kung Fu, que obviamente é uma filosofia chinesa que é totalmente diferente da nossa forma ocidental de olhar. Então ele fala o seguinte, que quando alguém dá um tapa na sua cara, além da questão física, da violência física, né, da dor e tal, existe uma violência simbólica, que é a pessoa obriga você a olhar para um determinado lugar que ela quer. Então esse é o simbólico da violência quando você leva um tapa na cara, você está sendo obrigado a olhar para um lugar que aquela pessoa que está te dando tapa está te forçando. Então, quando Jesus propõe você oferecer a outra face, isso simbolicamente significa não aceitar aquela opressão da pessoa que está te obrigando a olhar para um lado específico. Você vira o rosto para o outro lado para mostrar para ela que você não está se submetendo à violência simbólica. E quando o Gandhi vai fazer sal, por exemplo, é uma não violência simbólica. Então, essa compreensão de que a não violência é uma coisa, é você ser passivo, é uma não compreensão do simbólico que existe, né, no ato não violento. Sim, perfeito, cara, perfeito. Eu acho que você está falando é perfeito, assim, o ativismo do Gandhi, o jeito dele de lutar contra as opressões, tinha uma conexão muito clara com, inclusive, essa passagem de Jesus que você menciona, né? Ofereça se te baterem numa face, ofereça outra face, se te pedirem, tem uma continuidade, né? Se te tomarem a capa oferece também a túnica. Amar o seu inimigo. Isso é a essência da proposta de ativismo do Gandhi, né? A coisa de você, o seu inimigo é para ser trazido para a responsabilidade. Nenhum ser humano está perdido. Basicamente, a essência é essa, né? Não coisificar o outro, porque quando você odeia, você coisifica, você desumaniza o outro. Então, por mais que o outro esteja equivocado, por mais que o outro seja violento, por mais que o outro seja ou esteja opressor, ele é um ser humano, né? E a gente, dentro do ativismo, não pode desumanizá-lo. Se ele está nos desumanizando, nós não vamos desumanizar, né? Exatamente.
Eu fiz uma das minhas palavras aqui que eu faço, das boas palavras, eu fiz sobre um trecho do Janusz Korczak, que é médico judeu polonês que foi morto, né, pelos nazistas no campo de concentração com as suas 200 crianças. E eu cito aí um trecho muito interessante do Diário do Gueto, em que ele está ali naquela situação e olha para um soldado alemão e fala, mas o que será que ele está pensando? Quem sabe ele fosse um jardineiro, um padeiro na sua terra. Ou seja, ele olha para o nazista que vai matá-lo, né, como um ser humano, e se questiona, né, o que será que ele está pensando a respeito de tudo isso, né? Então, isso é Gandhi, né? Ele olha para o inglês que está oprimindo, que está matando, como um ser humano equivocado, como um ser humano que está, enfim, mas que eu vou tentar tocá-lo, né? Não violência também objetiva isso, tocar o inimigo, né? Tocar, comover, né? Eu acho que inclusive a gente se inspirar nessas experiências desses grandes caras, como foi ele, como foi o Gandhi, inclusive para lidar com essa coisa super difícil que para a gente lidar agora com essa fascistização da sociedade brasileira e a gente tentar reagir dessa forma. Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho tentado lidar com essa dificuldade toda, porque o problema não é só, né, o problema não é só o próprio presidente, o problema é que na própria sociedade está se enraizando um pensamento de uma intolerância profunda, cada vez mais enraizado. Ódio, né? E de ódio. E aí eu acho que resgatar a forma de lidar com isso desses caras, eu acho que pode ser a saída para a gente. Eu tenho tentado pensar por aí. Porque eu gosto muito daquela frase, né, do Gandhi, olho por olho, o mundo inteiro vai ficando cego, né? Então, quanto mais você reage com ódio ao ódio, mais o ódio cresce, né? Se você também entra no discurso do ódio, você também se torna odiento, né? E o ódio só aumenta, né? Então, a gente tem que sair fora dessa vibração. Eu queria também comentar com você, aqui que você comentasse, a gente conversasse sobre uma questão que hoje em dia querem difamar muito a imagem do Gandhi, né? Dizer que ele foi pedófilo, dizer que ele foi racista, dizer que ele foi isso, que foi aquilo outro. Então, vamos mapear um pouco essa questão, né? Você falou um pouco no começo que eu concordo que o Gandhi foi se construindo, né? Então, por exemplo, o Gandhi da África do Sul, em que tinha realmente uma sensação de superioridade da Índia, né? Que o hindu tem um sentido de superioridade, uma cultura de milênios, né? Mais antiga da humanidade, e depois ele foi saindo desse lugar, ele foi reconstruindo esse lugar. Então, de fato, por exemplo, se você olhar para o Gandhi da África do Sul, tem um pouco de racismo ali, tem, né? Mas ele foi mudando. Agora, pedofilia, por exemplo, não tem nem nada a ver, né? Queria que você comentasse tudo isso. Sim. Primeiro, acho que isso que você está trazendo, a gente colocar em foco. Assim, os seres humanos são um processo. Todos nós estamos em reelaboramento, sendo reelaborados constantemente, né? Paulo Freire dizia isso, né? Paulo Freire dizia isso. Tem uma frase do Boff também, de que o ser humano é um projeto infinito. Essa é uma frase do Boff. É um projeto infinito no sentido de que a gente está sempre se melhorando, mas nunca chegamos à perfeição, né? No caso do Boff, como ele é católico, ele provavelmente não acredita em reencarnação. Então, para ele, nós nunca vamos chegar nessa perfeição. Mas a gente está sempre se elaborando, se melhorando. Então, encarar os seres humanos como um processo de reelaboração constante. E o Gandhi era isso, assim. E o Gandhi, ele no início da África do Sul, de fato, você acha ele com 20 e poucos anos, textos dele, onde ele diz nos textos que os negros eram preguiçosos, que os negros não queriam trabalhar, que é uma coisa bem senso comum que existe na sociedade até hoje, e que naquela época era muito comum pensar assim. Não é porque era comum que a gente vai deixar de dizer que era racismo. Era racismo, claro. E racismo é condenável. A gente não pode abrir mão disso, naturalizar. Era uma postura racista. Mas ele foi se transformando e a gente tem que ter a compreensão histórica, né? É muito comum, especialmente no século XIX, o Gandhi chega na África do Sul em 1893, no século XIX, os pensamentos racistas e machistas
eram bastante comuns. São até hoje. São até hoje. São até hoje. Mas eu tava lendo essa semana uma autora que fala, eu li um livro essa semana que chama A Invenção dos Direitos Humanos. E é uma autora que faz muito uma crítica da questão dos direitos da mulher, como foram pouco contemplados pelos direitos humanos. E ela coloca que quando surge um debate mais amplo sobre os direitos, no final ainda do século XVII, que aí tem a Declaração dos Direitos do Homem na França, né, durante a Revolução Francesa, e a própria... 18, né? Século XVIII. Século XVIII, desculpa. Século XVIII, durante a Revolução Francesa. E aí esse debate dos direitos emerge, que era um debate impensável num período anterior, onde não existia nem a ideia de Estado-nação, o sentimento de empatia não era presente e tal. Mas como... Aí ela coloca isso, como emerge essa ideia de que os homens tinham direitos, isso se solidifica, emerge junto uma resistência a isso. É um pouco o que a gente está vivendo no Brasil também agora. Quando emerge muita gente vocalizando a ideia de direitos, emerge também uma resistência a isso. E aí o racismo se aprofunda, o machismo se aprofunda, e ela coloca o antissemitismo também como uma coisa que se aprofunda muito. E o Gandhi viveu nesse mundo, ele foi passado por esses valores. E também tem o seguinte, quando ele estava na África do Sul, ainda ele estava num momento em que ele, digamos, estava se considerando cidadão britânico, né, do Império Britânico, ainda se vestia de terno. Tá? Então ele estava mais ou menos ainda incorporando o opressor, né? Embora ele já estivesse lutando contra o opressor, mas ele ainda incorporava algo do opressor. Depois ele foi se libertando disso, ao ponto de não usar mais roupa ocidental, de fazer sua própria roupa, etc., no sentido de assumir inteiramente junto com os oprimidos, né? É isso. Exatamente. Ele chega, isso é muito visível nesse Gandhi do início da África do Sul. Esse Gandhi muito orgulhoso, se vendo como um cidadão britânico, né? E é curioso, esse personagem vai se tornar o principal adversário do Império Britânico. Mas se vendo como um cidadão britânico, um advogado que precisa ser respeitado porque era advogado, se vestia como um advogado o tempo inteiro e se via como alguém superior, né? Só que ele também tinha a pele escura. E aí, quando aquele episódio que ele considera o episódio onde ele acordou para as injustiças sociais, o episódio onde ele é expulso do trem, o filme sobre ele, inclusive, começa com esse episódio. Esse episódio era um episódio onde ele fazia questão de viajar na primeira classe porque ele era um advogado e tinha que ser respeitado por isso. Então, olha que diferença em relação ao Gandhi da Índia, que fazia questão de viajar na terceira classe, não aceitava. O partido que ele pertencia tinha que pagar seguranças para viajar junto com ele, porque ele não aceitava viajar em primeira classe, queria viajar junto com o povo, com roupas que eram um tecido enrolado no corpo, né? Olha a diferença do personagem anterior, o cara que era elegante, se considerava um cidadão britânico e fazia questão de viajar na primeira classe, aí é expulso do trem porque tinha a pele escura. Então ele sentiu o racismo na sua própria pele, né? E acho que porque ele foi expulso do trem por racismo, por conta da cor da pele. E no dia seguinte ele enfrentou, na biografia ele conta, no dia seguinte ele enfrentou novamente, ele foi pegar uma carruagem para ir, porque ele não pôde ir de trem, ele foi pegar uma carruagem para ir para a cidade onde ele estava indo, se não me engano era Pretória, mas não me lembro qual cidade sul-africana que ele estava indo, e a pessoa queria tirar ele de dentro da carruagem porque ele tinha a pele escura. Então ele sofreu racismo na sua pele, né? E aí ele reelabora-se completamente e passa a cada vez mais entender a luta que essa questão de diferenciar pessoas por cor da pele, embora existissem naquela época onde ele viveu intelectuais querendo justificar isso pela ciência, né? Usar a ciência para justificar que os brancos eram uma raça superior, isso era colocado, inclusive, no debate acadêmico que se fazia da época, né? Bastante equivocado, ele foi acordando para isso.
E aí ele se torna, já na Índia, a luta principal, uma das lutas principais deles era pelos direitos dos intocáveis, que eram as pessoas que tinham a pele mais escura na Índia e que eram considerados impuros e que até hoje nas regiões rurais as pessoas ainda veem como menores, né? Mas o Gandhi estabelece isso como o maior absurdo da sociedade indiana e numa entrevista que ele dá em 1941, as pessoas perguntam se depois que ele morresse a não violência iria acabar junto com ele e ele responde essa entrevista do repórter americano dizendo a não violência vai ser preservada na sua pureza, né? Porque ali ele já estava denunciando que a não violência às vezes é usada fora da sua pureza, né? A não violência vai ser preservada na sua pureza, principalmente pelos negros. E aí o repórter pergunta, por que você está dizendo isso? Ele falou, porque são os mais oprimidos do mundo, né? Então, olha só. E depois tivemos o Martin Luther King inspirado nele. Depois tivemos o Martin Luther King, exatamente. Então é quase como uma fala profética. Olha que lindo. Mas não que ele fosse um profeta, porque era fácil inferir que isso ia acontecer. Sem dúvida. Então, onde existe opressão, vão surgir pessoas lutando contra a opressão. Olha, Leandro, infelizmente nós estamos com o tempo já esgotadíssimo, né? Mas a gente vai te convidar de novo. Sim, temos muitos assuntos. Muitos assuntos para tratar. Mas eu queria que você falasse, só para a gente encerrar, um pouquinho do seu livro, né? Que eu ia editar, acabei não editando, fala o título, fala a editora, e só que a gente encerra por aqui. Né? Tá. Não deu tempo de falar sobre a coisa da pedofilia, né? Mas a gente fala rápido então, né? Vou falar rapidamente, então. O Gandhi é acusado de ser pedófilo por conta de que tem um episódio que ele mesmo conta na sua autobiografia, que eu li. De que num momento em que ele ia empreender uma ação não violenta e que ele precisava testar se ele estava suficientemente puro, ele dorme no mesmo quarto onde uma sobrinha dele estava nua. Esse episódio precisa ser entendido. Ele, obviamente, não teve relações com a sobrinha dele, até porque ele era celibatário há mais de 2 décadas, quando isso aconteceu. Não tinha ele tinha voto de castidade. Voto de castidade, desde os 38 anos ele tinha voto de castidade. Então, ele não teve relações com essa sobrinha dele que estava nua. E esse episódio tem que ser compreendido dentro da cultura do hinduísmo, onde a pessoa entende que os seus chakras, você canaliza as energias do chakra básico para os chakras superiores, e isso fica mais provado se você é capaz de se prescindir do desejo sexual, como ele constatou, que ele já olhava para uma mulher nua e não sentia nenhum desejo. Esse é um entendimento do hinduísmo, assim, a gente julgar pela nossa cultura isso não faz sentido. E ele não fez nada. Ele não fez nada, absolutamente nada. E então não faz nenhum sentido dizer que o Gandhi era pedófilo, nenhum sentido. Ele, inclusive, ao longo de toda a vida dele, só teve relações com uma única mulher, que era a esposa dele. Então, não faz nenhum sentido dizer isso. E esse episódio, inclusive, que as pessoas pegam, foi escrito por ele próprio na sua biografia. E aí você pede para eu falar um pouco sobre o meu livro, né? O meu livro se chama Seja Mudança. Ele é editado pela editora Paulinas, que é ligada aos setores progressistas da Igreja Católica. E basicamente ele pegar esse pensamento do Gandhi, o que ele refletiu nas diversas áreas e trazer para uma interpretação do Brasil de hoje. Então, o que o Gandhi falava na área ambiental, na área da política, na área da educação, na área da política, já falei, na área dos direitos da mulher, dos direitos dos intocáveis, dos negros, né? Pegar tudo isso e refletir o Brasil de hoje. Então, o livro é sobre isso e... Muito recomendável. É um livro que me deu muita alegria de escrever e me deu muita alegria também de fazer essa conexão com a própria editora, né? O primeiro leitor do livro foi o próprio Boff, né? E eu sempre digo que ele quando leu o livro, ele disse:
você tem que publicar isso porque ninguém fala de Gandhi no Brasil. Ele falou isso. Então isso mostra a urgência da gente resgatar esse personagem. Claro que tem muita gente falando de Gandhi, inclusive vocês dois, mas é importante a gente resgatar esse personagem e investigar cada vez mais, que ele tem uma contribuição única para a humanidade. Olha, agradecemos muito a sua participação, Leandro, foi maravilhosa. Voltaremos a te convidar aqui no nosso programa, Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, porque isso é um programa bastante gandiano, né? Então, um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui. Nós voltamos na semana que vem. Tchau, pessoal.